Olá, amigas e amigos que visitam o nosso canal com o lápis na mão. Que bom nos reencontrarmos em mais um encontro semanal das segundas-feiras. Dando sequência a nossos estudos semanais sobre a doutrina espírita, hoje nós vamos refletir sobre o item 30 do capítulo 3º de O Livro dos Médiuns, do Método, que vai ser comentado por Emmanuel no livro Seara dos Médiuns, capítulo 4, com o título Ante a Mediunidade. Se você não assistiu a nossos estudos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar estes e outros estudos que vimos fazendo, sempre da doutrina espírita, abordando, pesquisando, conhecendo melhor o pensamento de Allan Kardec. Muito bem, capítulo 3 de O Livro dos Médiuns. Nele, Kardec vai discorrer sobre o que é preciso para que se ministre o ensino da doutrina espírita com segurança. Ele diz ser natural, muito natural, o nosso desejo de fazer prosélitos, isto é, de tentarmos convencer os outros em favor de uma causa, de uma ideologia, de uma doutrina ou de uma religião. No nosso caso, da excelência das ideias da doutrina espírita, não é verdade? E Kardec, então, para nos facilitar a tarefa, ele se propõe examinar conosco o caminho que a ele parece mais seguro para se atingir um bom objetivo, nos poupando, então, de esforços inúteis. Assim, a nossa proposta é pensarmos qual a melhor maneira de demonstrarmos àqueles que convivem conosco exatamente isso, a excelência da doutrina espírita que abraçamos. Esse é o nosso desafio. Muito bem. Kardec, então, vai dissertar conosco dizendo que, sendo o Espiritismo uma ciência, uma filosofia, ninguém pode conhecer o Espiritismo verdadeiramente se não se dispuser a fazer um estudo sério do Espiritismo. E para tal, ele diz, não basta nós acreditarmos nos espíritos, já que apenas uma crença na existência dos espíritos não faz de nós espíritas esclarecidos. Ele nos sugere, então, analisar, isso é importante, o imenso campo das questões que o Espiritismo aborda a partir de suas consequências. Se você está com o lápis na mão e se você está com o Livro dos Médiuns aberto, olha, sublinha isso. Abordar o Espiritismo a partir de suas consequências. Nós vamos refletir melhor sobre isso daqui a pouco. Muito bem. Nos itens seguintes, então, e nós vamos dar uma passada rápida por esses itens que chegam até o item 30, para a gente perceber o raciocínio de Kardec, nesse capítulo importantíssimo, que é o capítulo do método. Nos itens seguintes, Kardec vai apresentar argumentos de como nós devemos conduzir o ensino da doutrina, que é o tema, de forma metódica, e ele aí vai, então, chamar a nossa atenção para o fato de que tentar convencer aquelas pessoas que não acreditam na sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico será sempre perda de tempo. Então, nós já eliminamos, vamos dizer assim, essas pessoas. Se elas não acreditam, não adianta nós falarmos sobre doutrina, será perda de tempo
tentar convencê-los. E, em seguida, Kardec vai classificar para nós duas classes de materialistas. Os que são materialistas por sistema, os materialistas extremados e os que são por indiferença, sendo então a sua incredulidade consequente do desinteresse que tem quanto ao assunto. Na verdade, duas classes. Os que são por sistema, que são os materialistas extremados, não é? Mas existem também aqueles que são indiferentes. Aí as duas classes, os extremados e os indiferentes, para não ficar nenhuma dúvida. Nos itens seguintes, de 22 a 25, ele vai classificar os incrédulos, dizendo que há incrédulos de má vontade, incrédulos de má fé, incrédulos por pusilanimidade, incrédulos por escrúpulos religiosos, incrédulos por orgulho e incrédulos por decepções. Ou seja, Kardec analisa as causas da incredulidade nessas pessoas que dizem em nada crer por esses diversos motivos que ele aponta para nós. E ele diz que nesse grupo de incrédulos, a classe mais numerosa de todas é a daqueles incertos. Isso é muito interessante, que são aqueles que têm uma vaga intuição das ideias espíritas, mas não as sabem definir muito bem. Ana, eu acho que existe, mas não sei muito bem o que é. Muitas vezes esses incertos estão naquela categoria também dos desinteressados, né? De que ele fala, por indiferença, materialistas por indiferença. Não sabem e também não vão pesquisar, não estão interessados em saber. Aqui ele classificou para nós os incrédulos. Vale a pena uma leitura cuidadosa dessas diferentes categorias apresentadas por Kardec. E a partir do item 27, ele agora vai classificar os crentes, aqueles que acreditam, classificando-os também. Ele inicia pelo grupo que classifica espíritas sem o saberem. É interessante. São espíritas sem o saberem, que estão muito próximos desses daqueles incertos, não é? Que têm uma vaga intuição das ideias espíritas, mas não as sabem definir. Eles possuem um sentimento inato dos princípios espíritas, dissertam algumas vezes sobre essas ideias, sem que as tenham efetivamente estudado. Olha, eu acredito que haja alguma coisa depois da morte, que a vida continue, mas eu nunca estudei sobre isso, eu tenho uma intuição de que isso pode ser assim. Muito bom. Continuando, no item 28, ele vai classificar os espíritas, agora os espíritas, os crentes espíritas. Existem aqueles experimentadores, os espíritas imperfeitos, os exaltados e os verdadeiros espíritas, que ele então nomina espíritas cristãos. Mais uma vez, nós recomendamos a vocês a leitura cuidadosa desses itens que introduzem o item 30, que é o foco da nossa reflexão de hoje. Item 30. Kardec começa com uma pergunta para nós. Convirá se procure convencer a um incrédulo obstinado? Não é? As diferentes causas da incredulidade já foram analisadas por Kardec nos itens anteriores e, naturalmente, devem ser consideradas, não é?
Kardec agora chama a nossa atenção para o fato de que muitas vezes, isso é interessante também, a nossa insistência em convencer o outro, o incrédulo, pode levá-lo a se achar muito importante ante o nosso empenho em dissuadi-lo da sua descrença, e isso faz com que ele, muitas vezes, vaidosamente, se posicione ainda de maneira mais obstinada. Kardec nos adverte também quanto àqueles que são resistentes ao raciocínio e aos fatos. Por mais que a gente apresente fatos e tente raciocinar com eles, eles resistem. E Kardec diz para nós que qualquer esforço, então, nosso nesse sentido, implica em perda de tempo e nos aconselha a deixá-los, deixar a providência divina o encargo de convencê-los na hora certa, vamos dizer assim. É muito importante nós nos lembrarmos, e agora nós vamos fazer um gancho com aquele momento em que Kardec, no texto, nos sugere analisar o campo de questões que o Espiritismo aborda a partir das suas consequências. Essa é uma ideia muito presente no pensamento de Kardec. A análise da doutrina a partir de suas consequências. E nós lembramos que foi exatamente a partir da análise da doutrina, a partir das consequências observadas nas revelações trazidas pelos espíritos, que Kardec percebeu a transformação moral dos indivíduos como a mais importante consequência que o espiritismo, que o esclarecimento, melhor dizendo, espírita, provoca naqueles que o estudam com seriedade. Transformação moral dos indivíduos. Nós lembramos a vocês o depoimento dos espíritos, depoimentos registrados no livro Céu e Inferno, quando os espíritos vêm falar das condições de felicidade e infelicidade em que eles se encontravam, atribuindo esse estado de felicidade e infelicidade ao modo como eles haviam vivido em suas encarnações anteriores àquele momento na erraticidade, deixando Kardec, então, perceber o aspecto moral que estava encerrado no conhecimento espírita, se nós podemos dizer assim, percebendo e repetimos, a partir das consequências, a transformação moral dos indivíduos como a mais importante consequência que o espiritismo, o esclarecimento espírita pode nos trazer. E aí ele vai dizer para nós, aqui no item 30 do Livro dos Médiuns, olha só, não faltam os que anseiam pelo recebimento da luz, para que se esteja a perder tempo com os que a repelem. Dirigi-vos, portanto, aos de boa vontade, cujo número é maior do que se pensa, e o exemplo de suas conversões, multiplicando-se mais do que simples palavras, vencerá as resistências. Que coisa importante! Olha lá, o exemplo de suas conversões, multiplicando-se mais do que simples palavras,
O exemplo vencerá todas as resistências. E ele continua dizendo: o verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais, essa a sua missão. É nisso também que encontrará satisfação real. O Espiritismo anda no ar, difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna felizes os que o professam. Quando o ouvirem repercutir em torno de si mesmos, entre seus próprios amigos, os que o combatem por sistema compreenderão o insulamento em que se acham e serão forçados a calar-se ou a render-se. Que beleza esse parágrafo de Kardec! Olha só, quando ele nos diz, e tem 30 do Livro dos Médiuns, não é? O exemplo da nossa conversão será o instrumento mais forte de convencimento àqueles que conosco convivem, vencendo todas as resistências. Quando ele diz para nós que na vivência desse conhecimento espírita, a partir do ensino espírita bem realizado, nisso nós encontraremos satisfação real, daremos sentido à nossa vida, seremos felizes, como ele diz. O Espiritismo difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna felizes aqueles que o professam. E nós te perguntamos, fazendo assim um parênteses, você se sente feliz por ser espírita? O espiritismo trouxe à sua vida um sentido diferente, uma alegria de viver, mesmo quando em meio às grandes dificuldades que tantas vezes enfrentamos, nós as enfrentamos com coragem, com a coragem da fé. Como é que nós nos sentimos? Nesse momento, nós vamos ver que Emmanuel vem, no seu comentário do livro Seara dos Médiuns, ao encontro de Kardec, quando ele diz assim, lá no meio do seu texto: somente aqueles que modificaram as próprias vidas foram capazes de refletir Jesus na glória do seu apostolado. E ele vai, então, Emmanuel, se reportar a Jesus no trato com aquelas personagens tão conhecidas de todos nós, a quem apenas, como Emmanuel nos diz, os fenômenos do espírito não foram capazes de transformar. Então, Emmanuel vem dizer para nós, fazendo um gancho do seu comentário com o comentário de Kardec no item 30. Ele diz: não te detenhas assim, não detenhas assim qualquer ilusão à frente dos fenômenos medianímicos. Encontrarás sempre e em toda parte muitas pessoas beneficiadas e crentes como testemunhas convencidas e deslumbradas diante deles, mas apenas aquelas que transfiguram a si mesmas, aperfeiçoando-se em bases de sacrifício pela felicidade dos outros, conseguem aproveitá-los no sentido constante em louvor do bem. Nós recomendamos também a leitura dessa página de Emmanuel
no livro Seara dos Médiuns, é o capítulo 5, e nós vamos ver os exemplos, como eu disse a vocês, dessas personagens conhecidas ou dos fatos acontecidos no momento em que Jesus estava na Terra. Quantos foram beneficiados pela multiplicação dos pães e dos peixes, mas quantos verdadeiramente se transformaram a partir daquele fenômeno, não é mesmo? Os doutores do templo, Emmanuel diz para nós, ouviram extasiados a palavra do Jesus, menino, pregando a eles as verdades do reino de Deus, mas, embora extasiados com aquele fato aparentemente sobrenatural, como Kardec gosta de dizer, quantos deles se interessaram em perceber mais a fundo o que havia por trás das revelações daquela criança? E outros exemplos vão sendo dados, mostrando para nós, no gancho que Emmanuel faz com o comentário de Kardec no item 30, que é muito natural o nosso desejo de fazer proselitismo, não é? Muitas vezes nós acreditamos que será o fenômeno mediúnico o instrumento mais eficaz para nós demonstrarmos a excelência da doutrina que nós abraçamos. Mas a verdade é que a experiência nos mostra que nem os fenômenos mediúnicos operados por Jesus, quando de seu messianato na terra, convenceram aqueles que com eles conviveram. E nós, nas casas espíritas, percebemos isso com muita clareza. Muitas vezes as pessoas vêm à casa espírita, elas recebem do plano espiritual, através das comunicações espíritas dos médiuns, até algumas mensagens com caráter de revelações espirituais. Elas se encantam, se extasiam, mas isso não é suficiente para que elas se tornem, como Kardec nos diz em seu texto, espíritas esclarecidos. Isso porque a nossa transformação moral vai depender de outros fatores que são imprescindíveis à nossa transformação. Embora o fenômeno espírita seja muito importante, quando ele nos traz duas certezas que já estão afirmadas para nós lá no início de O Evangelho segundo o Espiritismo, a certeza da vida futura e da justiça divina, muitas vezes, frente às manifestações, às mensagens recebidas do plano espiritual, como nos diz Emmanuel, a nossa atitude é de êxtase improdutivo. Então, Kardec nos sugere abordarmos o Espiritismo a partir de suas consequências. E ele, então, nos conclama, não é? A nos tornarmos, e agora nós vamos usar uma expressão muito feliz do apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, na sua segunda carta aos Coríntios, quando ele nos diz da necessidade, da importância de nós nos tornarmos cartas vivas do Evangelho. Olha como Paulo fala aos Coríntios: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que sois vós a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração.
Que coisa mais linda! Não sei se vocês se encantam, como eu me encanto com essa, com esse discurso poético, mas tão profundo do Evangelho, não é? Ser carta viva, escrita com tinta nas tábuas de carne do coração. É preciso, então, nós modificarmos a nossa vida, para que a partir da nossa modificação, das nossas atividades transformadas, nós possamos atestar a excelência de nossa crença, como um dia o amigo espiritual, refletindo Jesus, nos disse: Jesus a quem temos por modelo e guia. Emmanuel vai, então, ao encontro do pensamento de Kardec, quando ele nos diz da importância de nós agirmos e servirmos, ajudarmos e socorrermos sem esperar recompensa, lembrando que existem muitos aqueles que são de boa vontade, desejosos, ansiosos pelo recebimento da luz, para que nós, muitas vezes até vaidosamente, estejamos perdendo tempo, gastando forças no desejo de convencermos aqueles que não desejam, incrédulos, não desejam ainda agora conhecer o pensamento da doutrina espírita, conhecer as realidades de uma vida que continua em dimensões diferentes, de mais luz e de mais paz para todos aqueles que creem. Que alegria foi fazer esse estudo e mais esta manhã, conversando com você sobre a doutrina dos espíritos. Nós estamos desejando a você, neste dia de hoje, muita paz. Que haja paz em seu espírito, paz em sua casa, paz em sua família, paz em sua vida. E que, se Deus quiser e Ele quer, nós possamos nos encontrar mais uma vez na próxima segunda-feira para continuarmos com muita alegria os estudos de nossa abençoada doutrina espírita. Até lá, então.